Será que é possível viver dos dividendos das ações? E se for possível, quanto tempo leva para você conseguir isso? Eu vou trazer essas respostas nesse vídeo, te mostrar quanto dinheiro você precisa ter investido em ações para conseguir viver dos dividendos. Qual que é o tempo que vai levar para você construir esse patrimônio se você ainda não tem? Quanto que você precisa aportar? Todos esses detalhes para você ter um caminho e diversas informações úteis que vai te ajudar a chegar mais rápido lá, clarear a sua cabeça para você entender que às vezes você está em dúvida. Pô, eu tô ali aportando, mas não sei quanto que eu preciso ter para de fato agora falar, pô, os dividendos dá para eu sobreviver, pagar minhas contas através deles. E primeiro eu tenho que esclarecer para vocês que depende muito, porque não existe um caminho único, uma resposta que, vamos dizer assim, serve para todo mundo. É muito individual. Por isso, eu quero trazer não só uma resposta específica aqui, mas um raciocínio que é importante vocês terem para conseguir aplicar isso com vocês. Para vocês fazerem essa autorreflexão e entender. Eu tenho que ter isso de patrimônio para eu gerar essa renda que eu desejo, com uma carteira assim, assim, assado. Então, todos esses detalhes para você construir o seu caminho. E eu vou até trazer um ponto aqui que é de você não viver apenas dos dividendos. Eu não falo para você continuar trabalhando, mesmo que você tenha um patrimônio já do qual paga ali suas despesas, não é isso. Mas é que o dividendo, ele é apenas uma parte do rendimento que você tem com o seu patrimônio, com os seus investimentos. Eu acho que você não deve viver só com essa parte do rendimento. Você tem algumas coisas ali que você pode adaptar para fazer com que você viva de renda, não necessariamente de dividendo, de forma mais rápida e de forma até mais segura. A gente está falando aqui de dividendos de ações especificamente. Então o que, que eu fiz, pessoal? Eu calculei o quanto que rende geralmente uma boa carteira de ações focada em dividendos. Então eu fiz vários testes com várias ações e eu construí ali uma carteira de dividendos do qual são ações que passam ali nas nossas análises, em todos os critérios e encaixariam muito bem para alguém que está buscando dividendos. E eu descobri qual que é o yield, né, qual que é o rendimento vindo de dividendos que essa carteira gera. E geralmente, né, em todos os testes, a gente viu ali que fica mais ou menos em 8% ao ano, o que dá aproximadamente ali 0,65% ao mês. Então, se a gente pensar, pô, eu vou aplicar 1 milhão nessa carteira aqui, focada em ações de dividendos, para ter ali uma renda mensal. Na média, você vai ganhar 6.500 por mês. E aí, aqui a gente está falando na média, né? Então é mais ou menos esse valor por mês, considerando 1 milhão de reais investido. Aí você pode se perguntar, esse valor para você é baixo ou é alto? Não digo 1 milhão investido, mas eu digo o rendimento. 6.500 é a renda que você deseja para você falar, vivo somente dos dividendos? E aí que começa a, vamos dizer assim, surgir vários pensamentos na nossa cabeça. Às vezes você quer ter uma renda que é menor, porque às vezes você consegue sobreviver com 3.000 reais. Então você não necessariamente vai ter que ter 1 milhão de reais para gerar essa renda. Você pode ter menos, porque o 6.500 está sendo gerado em cima de 1 milhão. Se você quer ter de repente uma renda de 2.000 reais por mês, mais ou menos uns 310 mil aplicado, você já gera essa renda para você, vindo ali de dividendos, entendeu? Então por isso que a resposta, né, de quanto tempo leva, o patrimônio que você precisa ter, ela depende da renda que você deseja ter. Porque com base na renda que você deseja ter, ou seja, seu estilo de vida ali, quanto que você custa hoje? Quanto que seria o valor que você, recebendo mensalmente, você poderia parar de trabalhar, por exemplo? É 10.000 reais? É 20.000 reais? 50? Ou é 5? Essa resposta depende, é você que tem essa resposta. Com base nessa resposta, de o quanto você precisa para pagar suas contas, a renda que você deseja ter para você viver ali desse rendimento, viver dos dividendos, é você que vai dar. Mas a partir dessa renda a gente consegue saber outra coisa. Quanto que você precisa ter de patrimônio? Qual o valor você precisa ter investido? Porque se a gente está falando de uma pessoa que ela quer ter 1.000 reais de dividendos caindo na conta dela, ela quer ter 1.000 reais de rendimento todos os meses, 150 mil já vai resolver o problema dela. Como assim, Gustavo? Como você sabe disso? Porque se ele pegar esses 150 mil,
alocar nessa carteira de dividendos, ele vai ganhar mais ou menos ali R$ 1.000 por mês, somente de dividendos. Você está entendendo que a renda que você deseja ter e muitas vezes o seu estilo de vida é que vai dizer quanto que você precisa ter investido? Se a gente trazer aqui, né, uma projeção para você chegar, né, a esse valor ali de R$ 1 milhão, caso o seu objetivo seja gerar mais ou menos 6.500 de renda, se eu considerar aportes ali que você vai fazendo ao longo do tempo, R$ 1.000 por mês vai levar 20 anos para você juntar esse valor de R$ 1 milhão, para você gerar os 6.500 por mês. Só que agora, se você tem um aporte maior, você pode de repente aportar R$ 5.000 por mês, você diminui pela metade esse tempo, você chega ali muito mais rápido. E aí o que vai dizer o tamanho do seu aporte, a renda que você vai desejar ter, é o seu estilo de vida, que aí é muito pessoal. Depende de onde você mora, depende de como você gosta de viver, depende do que você pretende viver também. Então, com base nisso, você já consegue ter um caminho, né? Então, o tempo que leva para você viver de dividendo depende do seu aporte, depende do quanto você vai precisar ter de renda no futuro. Mas passando aqui uma média para vocês de uma carteira de ações focada ali em dividendos, quanto que vai render? Para vocês terem uma ideia. Eu sei agora que uma carteira de dividendos vai ter ali mais ou menos um yield de 8%, que está mais ou menos 0,65 ao mês. Nossa, Gustavo, mas é menor do que hoje eu investir no Tesouro Selic. Exato. Mas como assim? Ações não é para render mais? Sim. Só que a gente está pegando apenas uma parte do rendimento que tem nas ações. A gente está falando somente do dividendo. O rendimento das ações, se a gente for pegar o total, ele é composto do dividendo e da valorização que você tem. De o aumento do preço que essa ação pode entregar para você, que é a valorização. No Tesouro Selic especificamente, você vai ganhar, vamos dizer que 1% ao mês. Já dá mais que esse dividendo da carteira de ações. Só que o Tesouro Selic, esse 1% é o retorno total. Você não vai ganhar nada além disso e provavelmente vai começar a diminuir, porque a Selic está caindo. E muitas pessoas se apegam, muitas vezes, apenas ao rendimento de dividendos, que é o dinheiro que cai ali na conta. Só que por isso que no início desse vídeo eu falei para vocês que não seria interessante, ou na verdade eu trouxe uma recomendação de você não viver apenas do rendimento vindo de dividendos, porque o seu rendimento ele pode ser muito maior do que esses 8%, do que esse yield que eu trouxe, porque essa é uma parte do rendimento que você tem investindo em ações. E se a gente for explorar aqui, né, vamos considerar que você não vai pegar todo o seu dinheiro e só investir em ações. Você vai construir uma carteira diversificada, porque se você quer viver do seu patrimônio, faz sentido você ter investimentos diversificados, não faz sentido você colocar tudo num lugar só, até para você ter um pouco de segurança, liquidez, porque ações também têm os seus momentos ruins, têm as suas variações. A economia passa por altos e baixos, então é uma forma de você ter também mais segurança para você conseguir viver desse patrimônio de forma tranquila. E se a gente for considerar uma carteira de ações ali de dividendos, e se a gente considerar o retorno total, e aqui eu estou falando aí dividendos mais valorização, uma carteira ela pode render mais ou menos ali 15% ao ano. Antes eu estava falando de 8% vindo de dividendos apenas. Então a gente tem mais 7 que está vindo da valorização, na média. Isso se baseando uma carteira de ações, que ao longo do tempo tem altos e baixos. E claro, tem a questão ali que não foi considerada, que é o timing, né, de você verificar melhor, às vezes, o preço que você vai pagar numa ação, não foi considerado isso. Foi considerado mais de maneira aleatória para a gente conseguir ter uma média. Então agora pensa, em vez de você pegar todo o seu dinheiro e só colocar em ações, de repente você cria uma carteira diversificada. Investe em ações, investe um pouco de forma dolarizada, né, nas ações americanas via ETF, em bolsas do mundo todo, um pouco de renda fixa. Você vai estudando, vai fazendo aporte, vai sempre diversificando, e assim provavelmente você vai viver de renda de forma muito mais rápida, considerando o rendimento total que esse patrimônio, essa carteira vai entregar para você, não somente dividendos. É claro que no meio do caminho ali, para viver de renda, não dá para a gente pegar todo o rendimento que a gente tem, sacar e gastar, porque a gente vai estar destruindo o nosso patrimônio ao longo do tempo devido à inflação. Então a gente precisa deixar uma parte ali para repor a inflação. Só que na média,
a nossa inflação, a gente está falando aí de 4 a 5%. Então, se eu tenho um rendimento de 15% ao ano na média, se eu fosse sacar somente dividendos, eu sacaria 8%, como a gente trouxe ali nos exemplos, no ano, que dá o 0,65 ao mês. Só que se eu tenho 15% ao ano de rendimento, tiro a inflação 5, sobra 10 ainda para eu ter um saque. Então já é um valor maior, porque está considerando, claro, dividendos, mas está considerando também valorização, juros ali dos investimentos, entendeu, pessoal? Então por isso que eu acho que você não deve buscar viver de dividendos especificamente, mas você viver de renda do patrimônio que você tem. É claro, descontando a inflação, eliminando ali, considerando um retorno real que você vai ter. E isso é possível através de uma estratégia de investimento que seja eficiente, que possa entregar uma boa rentabilidade com segurança para você. E assim você vai conseguir viver do patrimônio de forma muito mais rápida, porque se você for pensar somente no dividendo, eu trouxe aqui para você. Por baixo ali, 6.500 se você desejar ter por mês, você tem que ter 1 milhão. Você tem 1 milhão hoje? Você tem condição, de repente, de aportar R$ 1.000 por mês para daqui 20 anos ter 1 milhão? Que daí esse 1 milhão vai ter que também ser corrigido pela inflação? O rendimento lá na frente não vai ser os mesmos 6.500 e também vai ser corrigido pela inflação? Aí é tudo da gente ajustar. Estilo de vida, o aporte que eu tenho hoje, a renda que eu desejo ter no futuro. Mas é sim possível, pessoal. Você viver do seu patrimônio, você ter ali uma fonte de renda como os dividendos para pagar suas contas, bancar seu estilo de vida. Mas para você ter isso, vai depender de tudo isso que eu trouxe aqui nesse vídeo. Aporte, patrimônio que você vai precisar ter, de acordo com a renda que você tem, e o tempo vai depender também do aporte que você tem e, claro, do rendimento que você vai ter nos seus investimentos. E por isso que é importante uma boa estratégia para você conseguir extrair o máximo ali dos investimentos e você acelerar esse processo. E lembre-se que pode ser que hoje, na fase de acumulação, na fase de construção, você tenha uma rentabilidade maior. Mas eu acredito que lá na frente, quando você for viver desse patrimônio, pode ser que você tenha uma rentabilidade um pouco menor. E isso faz bastante sentido. Porque na fase de acumulação, geralmente a gente está trabalhando um prazo muito longo, então a gente pode se arriscar mais. E aí a gente consegue, de repente, até construir um patrimônio de forma mais rápida, encurtar ali alguns bons anos. Mas na fase de viver do patrimônio, de usufruto, a gente começa a ter, às vezes, um rendimento um pouco menor, porque aí a gente já vai estar resgatando, sacando, então algumas coisas mudam. Mas espero que tenha ficado claro aqui quanto tempo vai levar, patrimônio que vocês vão precisar ter, de acordo sempre com o seu estilo de vida. Não dá pra gente cravar uma resposta, porque não existe uma resposta única, sendo que não há uma realidade única das pessoas. São realidades distintas, aportes diferentes, estilos de vida diferentes. Então tudo isso a gente precisa considerar. E acredito que com esse pensamento que eu trouxe aqui, esse raciocínio, fica mais fácil de você saber quanto tempo vai levar e quanto você precisa ter.